Bom dia mais uma vez. Bom dia a você que está em casa. Que nós possamos nesta hora, nesta manhã, durante este dia, entrar em sintonia conosco mesmos e com Deus. Por isso vocês podem sentar aqui. Obrigado. Você que está em casa, pode entrar em sintonia conosco, com a nossa pregação, com aquilo que nós vamos dizer. E se você tem tempo para sentar aí, para silenciar, para ouvir aquilo que Deus tem para dizer hoje, certamente isso vai fazer bem. Porque quando nós damos tempo para Deus, Ele faz coisas maravilhosas. E no nosso tempo, uma das coisas que nós temos, a nossa sociedade, é que nós corremos muito, nos agitamos com muitas coisas, com muitos problemas e muitas situações, e nem sempre damos tempo para nós. Eu quero saudar sobremaneira ao Rio Grande do Sul, que é o meu estado, a região da Serra Gaúcha, Farroupilha, onde eu estou trabalhando, no Santuário Nossa Senhora de Caravaggio, depois as cidades próximas, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Garibaldi, Paraí, que é a minha cidade pequena, onde eu nasci, de 7.000 habitantes, certamente tem muita gente nos vendo hoje. Enfim, que nós estejamos com todo o Brasil em sintonia. Eu estive em Belém do Pará esses dias, em Recife, as pessoas que nos conhecem de vários lugares, que possam sentir a força de Deus que vem porque Ele quer. Não porque o padre é forte, não. Porque Deus quer. E uma coisa que nós não podemos duvidar é isso. É que Deus está continuamente vindo ao nosso encontro. Antes de iniciar a pregação, eu queria cantar uma canção. Eu vou cantar sempre uma canção, de vez em quando, no início e no fim. Eu trabalho com música também, e evangelizo com a música, com palestras, com shows e assim por diante. Eu trouxe junto esse rapaz, esse jovem, meu afilhado de Crisma, Leonardo Velho Soares, e vai me ajudar com o violão em algumas canções. Essa é a banda Nova Face. Já esteve lá no Rio Grande, na nossa terra, em São Marcos. Por isso vamos nos ajudar hoje para fazer com que este dia seja bom para todos nós. Essa é uma canção que fala uma verdade que eu acho fundamental. Muitas pessoas já me disseram: padre, eu estava deprimida. Acordava de manhã, não tinha vontade de viver, não tinha vontade de levantar da minha cama. E eu fui ouvindo essa canção e outras, e fui me erguendo aos poucos. Por isso eu te agradeço. A canção tem uma força que vai além do autor, porque Deus vai colocando palavras na nossa escrita, na nossa voz, e vai fazendo coisas maravilhosas. Por isso, como pano de fundo da nossa pregação, uma verdade central do cristianismo: não estou só. Por que não estou só? Por que não estamos sós? Porque Deus está conosco. Alguém duvida disso? Alguém duvida disso? Muitas vezes eu tenho que fazer essa pergunta, porque a pessoa já está duvidando. A pessoa está duvidando, está com tantos problemas, que ela acha: mas será que Deus me abandonou? Não é verdade. Da nossa parte, nós podemos sentir abandono. Mas é da nossa parte, não da parte de Deus. Ele não abandona nunca, mas o nosso sentimento pode dizer: eu me sinto só, me sinto abandonado, parece que Deus não trabalha.
Mas só parece, não é verdade que Ele não trabalha. Por isso que eu preciso fazer o meu caminho de superação também, para reencontrar esse Deus e perceber que Ele me ajuda, que Ele está sempre comigo. Não estou só a caminhar, não vou sozinho, eu sei que Deus não me abandonou. Se as trevas forçarem para se aproximar de mim, nada vou temer, pois a luz é bem maior. Quando em minha vida parece não nascer, quando em minha estrada o sol parece não brilhar, uma luz no horizonte me motiva a não parar e diz que tudo tem seu preço quando a busca tem a meta de chegar. Chegar aonde? Na luz. Na luz. Na luz, na luz. Mesmo que a estrada seja longa por demais, mesmo que às vezes pareça não existir a paz, tudo que eu quero é no teu abraço me entregar. Tudo que eu quero é no teu abraço me entregar. Pai, meu Deus. Pai, meu Deus. Toda meta tem seu preço, tem o seu começo e o seu recomeço também. Não é diferente quando a meta é nosso Deus. Tem que lutar, perseverar, recomeçar, nunca desistir de caminhar. Tem que lutar, perseverar, recomeçar, nunca desistir de caminhar. Mesmo que a estrada seja longa por demais, mesmo que às vezes pareça não existir a paz, tudo que eu quero é no teu abraço me entregar. Tudo que eu quero é no teu abraço me entregar. Pai, meu Deus. Pai, meu Deus. Eu queria falar para vocês
sobre cura. Quem precisa ser curado? Todos? Ainda bem. Mas curados como? Alguém está com câncer aí? Alguém está com algum problema grave? Tem gente com problema grave? Vocês têm dúvida de que Deus está sempre nos curando? Não. Só que nós temos que perceber o seguinte: hoje, nos nossos dias, as pessoas estão muito fragilizadas. Fragilizadas por quê? Porque nós estamos vivendo num tempo onde os valores vão se enfraquecendo, a ética, que é aquilo que constrói a morada humana, a casa humana, vai se enfraquecendo, as personalidades, as crianças, os jovens, a educação deles fica mais difícil, por isso é mais difícil construir personalidades integradas, gente que sabe onde quer ir, gente que tem metas, gente que não se perde diante de tantas propostas e diante de tantas situações. Por isso nós estamos nesse tempo, que é um tempo que ao mesmo tempo aproxima todo mundo, pelos meios de comunicação, pela internet, por tantas coisas. Nós estamos distante de muita gente, estamos distante muitas vezes de quem está próximo, e estamos distantes de nós mesmos. Vocês já ouviram falar isso? Pessoas que estão distantes de si mesmas. Se eu perguntasse para você que está aqui, você que está em casa, você está em você mesmo, você está perto de você, você se sente como pessoa ou não? Porque tem pessoas que vão fazer terapia porque não estão bem e começam a falar dos seus problemas, e a gente, nós, padres, gente que escuta as pessoas, parece que o problema está lá com o outro. A pessoa não se colocou ainda no problema porque está fora de si mesma, não está conectada. A sua mente e o seu coração não estão numa conexão. Por isso que a gente diz assim, tem muitas pessoas hoje atrapalhadas. E diante desse atrapalho, o que acontece? Elas duvidam da ação de Deus, embora possam ir na missa todo dia, ou todo fim de semana. Elas vão na missa, mas parece que Deus não está ajudando. Por quê? Porque elas não estão em conexão consigo mesmas. Por isso, eu quero falar das diferentes visões de cura nos evangelhos, para que vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, compreendam. E os evangelhos nos dão uma pista, mas depois hoje nós temos a ciência. Tudo isso nós temos que ocupar, para que nos ajude a vivermos bem. Porque se nós dizemos, não, eu olho o evangelho, a ciência não, a ciência porque eu sou um cristão, eu acredito no evangelho e pronto, e já está bom. Certo que o evangelho revela o ser humano, porque Jesus, quando se manifestou, ele quer manifestar aquilo que o ser humano é. Mas certo também que nós não podemos negar todo o conhecimento que vem através das ciências humanas, da psicologia, a compreensão do ser humano no seu meio social, e assim por diante. Se nós negamos isso, nós ficamos com uma religião manca. Por quê? Porque o conhecimento é algo de Deus. O conhecimento, aquilo que o ser humano, pela sua inteligência, vai buscando e vai desenvolvendo, é algo de Deus. Imaginem o que significa a medicina. A pessoa diz, eu acredito que Deus me cura.
Naturalmente que ele está sempre agindo. Mas eu não posso negar que Deus está trabalhando através daquele médico maravilhoso que estudou muito e compreende muito o ser humano e vai me fazer uma cirurgia e Deus está agindo ali. Tem gente que diz, eu não vou no médico porque eu entreguei o meu caso para Deus. Bom, se você morrer, depois você é culpado. É ou não é verdade? Mas como Deus não agiria através da inteligência humana? Que vai agindo no mundo, nas pessoas. Por isso aqui, eu quero falar de um Jesus que interage com as pessoas, que vai entrando em intimidade conosco na medida que nós nos aproximamos dele. Um Jesus que entra em contato conosco e nos revela quem nós somos. Por isso a pessoa diz para Jesus, depois que se encontrou com ele, encontrei alguém que me disse tudo o que eu fiz, como fez a samaritana. Encontrei alguém que me mostrou quem eu sou e quem eu era. Um Jesus que não faz isso. Eu tenho fé em Jesus, mas se Ele não me ajuda a me revelar, Deus se revela sempre, mas na medida que eu acolho esse Deus, Ele me revela e me diz, Pedro, você é assim, Maria, você é assim, Paulo, você é assim, porque Jesus me ajudou a perceber quem eu sou. Tem pessoas que não se percebem. Por isso, um Jesus que interage com pessoas e que faz com que a cura aconteça, olha aqui, a cura aconteça através do encontro com Ele. A pessoa se encontra com Jesus e a pessoa se encontra consigo mesma e ali ela se sente verdadeiramente curada. Quando vocês levantaram o braço e disseram, nós todos precisamos de cura, nós todos, eu, padre e vocês. Por isso que a igreja fala tanto em discípulos missionários e fala da palavra encontro. Porque na medida que eu me encontro com Jesus, Ele vai mostrando um jeito diferente, para que eu viva diferente, para que eu perceba as coisas diferente, e muitas vezes, aquele problema que parecia difícil, eu fui me aproximando de Jesus, fui escutando a palavra dele, fui lendo um livro interessante que falava sobre o ser humano, sobre Deus, sobre mim, e ali me abriu os olhos, e agora em diante eu posso dizer, eu fiquei curado. Por quê? Porque Jesus antes não agia? Antes da minha cura ele não agia? Ele sempre age, sempre. Por isso que nós dizemos que a graça de Deus é kairós. O que é kairós? Graça agora. Deus está agora me dando toda a graça, todo o bem, toda a força, mas eu preciso fazer o meu processo de assimilação, de acolhida e de superação. Esses dias, tem uma família muito querida, amigos meus. Uma das filhas estava com câncer de mama. Foi diagnosticado câncer de mama. E o que acontece? Logo, perderam o chão. Por quê? A família que estava bem até ontem, até hoje de manhã, fazendo exercícios físicos e cuidando da sua saúde, alguém diz, eu acho que você tem câncer de mama. À tarde, vai no médico, você tem câncer de mama.
perderam o chão. Eu conhecia um médico, e conheço um médico, que é um especialista, um dos número 1 do Brasil em câncer de mama. Eu liguei às 10 da manhã para essa família: vocês estão indo aonde? Estamos indo para Porto Alegre, padre. Estamos indo para Porto Alegre, atrás de um médico. Porque deu esse diagnóstico ontem. Estavam muito tristes. Disse: deixa que eu vou te passar o número de um médico que é brilhante nisso. Estudou muito, é professor. Na semana seguinte, a cirurgia foi feita. Como é que o médico age? Quando chegou, teve um médico que disse assim: olha, o teu caso é grave, gravíssimo, e nós temos que agora fazer quimioterapia para diminuir o câncer, e só depois fazer cirurgia. Um médico. O outro, o que ele disse? Porque ele era bom. Nós vamos curar você. Nós vamos te curar. Naturalmente que é um dos melhores hospitais do Rio Grande do Sul. Quando essa senhora entrou na sala de cirurgia, a sala é tão cuidadosamente preparada que parece que tu está entrando na sala da tua casa. Então tu não te assusta com absolutamente nada, porque tu não vê nenhuma faca lá que vão te cortar, nada disso. Como se estivesse entrando na tua sala, na sala da tua casa. Depois da cirurgia, uma equipe grande de médicos, o médico falou para a paciente: você está curada. Você está curada. Ela custou acreditar, porque aquele outro médico antes tinha assustado ela dizendo: olha, o teu caso é gravíssimo, não sei se tu vai viver ainda. Então, um te diz: você vai morrer, logo mais. E o outro: nós vamos te curar. O médico prepara o paciente e cura sem o paciente. O paciente não precisa dizer nada, não precisa fazer absolutamente nada. Por quê? Porque o médico sabe o que fazer, onde cortar, o que tirar, e tirar o tumor que está aí. Jesus age assim, como um médico que cura sem o paciente fazer nada. Nós não duvidamos que Jesus esteja sempre com a sua força, com o seu amor, agindo na vida das pessoas, querendo curar as pessoas, não só do tumor, não só do caso grave, mas da mente perturbada que muitas vezes nós temos, das preocupações que nós temos. Deus está sempre agindo. Só que Ele pede uma responsabilidade nossa. Ele diz: vocês são livres, eu estou com vocês, e você faça isso. Depois nós vamos ver através do Evangelho que é assim mesmo. O médico no hospital, ele anestesia o paciente e resolve o problema. Jesus diz: eu vou curar você se você se encontrar comigo. Se você entrar em contato comigo.
aí você vai sentir a força da graça e da cura. E agora, nós vamos ver aqui que os evangelistas Marcos, Mateus, Lucas e João, eles têm compreensões distintas do que é doença e do que é cura. Vocês vão ver. Isso é interessante para compreender de uma vez por todas, porque vocês vão voltar para casa hoje, quem está aqui, e quem está em casa, e depois disso pode dar outro passo. Porque quando a gente compreende uma coisa, é como um tijolo que a gente coloca ali, e ele vai dar sustentação a toda a parede. Mas é um tijolo que eu coloquei, e não preciso semana que vem colocar de novo o mesmo tijolo, porque esse aí já está firme. Em São Marcos, no Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito, a doença é a expressão da possessão de demônios. E a cura, o que é? Expulsão dos demônios. Se a doença é a possessão dos demônios, para que eu fique curado, eu preciso fazer o quê? Expulsar os demônios. São Marcos tem essa compreensão. Então, aqui, nós precisamos perceber, já no capítulo 1, versículo 32, diz assim, levavam a Jesus todos os doentes, e os que estavam possuídos pelo demônio. Jesus curou muitas pessoas de vários tipos de doença e expulsou muitos demônios. E agora, como é que nós vamos fazer para que a gente perceba que há uma diferença entre igreja católica e outras? Nós respeitamos todas. Isso é um valor do ser humano. O ser humano inteligente e maduro, ele percebe o seguinte: eu sou católico, tenho a minha identidade, tenho a minha igreja e eu respeito profundamente o outro. Porque ele pensa diferente, reza diferente, mas o Deus é o mesmo e nós queremos nos ajudar para compreender sempre mais esse Deus que é o mesmo para todos. E que não é que eu compreendi Ele todo já, eu compreendi Ele todo já e o outro ainda não compreendeu. Por isso aqui existe o seguinte: várias pessoas foram curadas e muitos demônios foram expulsos. Quando a gente vê na televisão algum ritual de expulsão de demônios, o que a gente faz? A gente diz que isso é verdade? E agora? Se o Evangelho de São Marcos diz que a cura da doença é expulsar demônios, o que nós católicos fazemos? Diante de um ritual de expulsão de demônios, quando a pessoa diz, sai agora, você está aí. O demônio existe? Existe. Em todos os casos, não. Porque a igreja é muito cuidadosa com isso, a igreja católica. É muito cuidadosa. Tem pessoas autorizadas para fazer isso e não é qualquer um que faz. Por isso nós não podemos ver em todo lugar possessão de demônios, porque senão a gente já vai perdendo a serenidade. Os espíritos impuros que perturbam nossos pensamentos, tem um autor que fala assim, é o espírito do mas. O que é o mas? É a pergunta que sempre vem diante de tantas situações. O meu filho está bem, mas não sei o que vai acontecer com ele. Naquele emprego, ele está indo bem, mas a minha família está bem, mas o espírito do mas, o espírito impuro, é aquilo que nos faz sempre, nunca me deixa seguro e sereno. Ele sempre me faz ir para cá e para lá. Então eu sempre estou duvidando de tudo. Sempre estou duvidando da graça, do amor de Deus, porque eu coloco o mas como uma pergunta
permanente em todas as ações. Mas assim não dá. Essas são as forças que querem evitar que eu me encontre com Jesus. As forças que querem evitar são os meus pensamentos que não me deixam focado. Por isso aqui, quem está em casa pode pensar, quando você coloca dúvida em tudo aquilo que você faz, quando você coloca dúvida em tudo aquilo que o outro faz, sempre parecendo que tem alguma segunda intenção, cuidado, isso não é bom. Por isso, a primeira palavra é exatamente essa: o espírito do mas que se coloca diante de tantas situações. Marcos fala disso. A psicologia hoje diz o seguinte, a esse respeito a psicologia diz, demônios são neuroses. Nós sabemos e nós conhecemos pessoas neuróticas. A gente diz, essa pessoa é neurótica. Por quê? Não está bem. Ela está pensando coisas. A gente sente que ela não está em conexão consigo mesma. A psicologia diz ainda, os demônios são complexos. Esses dias veio um rapaz conversar comigo. E ele via o irmão dele que já tinha morrido. Você acredita nisso ou não? Você acredita que ele vê? Não é só a questão aqui de acreditar, mas é a questão o seguinte, esse rapaz, ele ficou profundamente traumatizado pela morte do irmão. No dia que enterraram o irmão dele, ele perdeu como que as pernas. E o que acontece? Agora, de vez em quando o irmão aparece para ele. E ele perde as pernas. O que é isso? É um trauma. Eu disse para ele, você precisa deixar o seu irmão morrer. Deixe o seu irmão morrer. Não tem mães que não deixam os filhos morrerem. Não tem gente que não deixa o outro que morreu morrer. Tem muita gente. Tem muitos casos. A pessoa está ligada, parece que ele está vivo. Não é bom. A morte é algo natural. Então eu tive que ajudá-lo a rezar assim. Eu quero e aceito a morte do meu irmão. Deus é bom, está comigo. Ele acolheu o meu irmão. Acolheu, não chamou. Acolheu. Por isso eu quero aceitar a morte dele. Por quê? Se ele não fizesse esse processo, ele muitas vezes ia ver o irmão dele aparecendo, mas só ele ia ver, o outro do lado não ia ver, porque não existia nada aparecendo. Mas ele sofreu um trauma profundo na hora da morte, e não estava aceitando a morte. Por isso, a psicologia fala, os complexos precisam ser curados. A pessoa muitas vezes, ela está vendo alguma coisa nesse sentido e a gente acredita, bom, a pessoa está vendo, só que eu preciso ajudá-la a compreender por que ela está vendo. E o Jesus que ama também ajuda a pessoa a perceber por que mesmo tu está vendo. Compulsões também. A psicologia vê os demônios como compulsões, como ideias fixas. A pessoa tem aquela ideia fixa e nada muda a ideia dela. Nada. Isso a impede de ver claramente, porque normalmente quando nós fixamos
a nossa atenção numa ideia, nós percebemos que a vida se reduz muito. E a vida é ampla e não reduzida a uma coisa só. Por isso, para o evangelista Marcos, a cura da doença é sempre a libertação desses espíritos impuros que nos jogam para cá e para lá, desses complexos, dessas ações que nos colocam sempre o mas eu estou bem, mas não sei o que vai acontecer. Nós estamos até indo bem, padre, mas sempre se coloca o mas. E isso me joga como que para cá e para lá e não me deixa sereno e tranquilo e caminhando confiante em Deus. Por isso, nós precisamos com que Jesus, na medida que nós queremos ser curados por Ele tem que nos ajudar também a encontrar essa serenidade de dizer, bom, eu estou assim, a nossa família está assim, nós queremos encontrar o caminho da serenidade, da paz interior, da confiança. Marcos diz, doença, demônios, cura, expulsão de demônios. Mateus diz o seguinte, a doença está ligada à culpa. Você é pecador. Por isso, se a sua doença está aí, é por causa do seu pecado. Existia no tempo de Jesus um argumento muito forte para isso, só que nós estamos há 2000 anos e nós temos que também avançar na compreensão. Por quê? Porque a gente percebe que as nossas ações têm consequência, aquilo que nós fazemos tem consequência. Mas também colocar toda a culpa do câncer que veio em mim mesmo, isso me ajuda? Me ajuda? Não. O sentimento de culpa me puxa para baixo, me diminui, me enfraquece. Por isso, eu posso dizer assim, as nossas ações têm consequências, porque nós somos livres, e aquilo que nós fazemos pode aparecer amanhã, semana que vem ou aqui 10 anos. Por isso que eu sempre pergunto para os pais e mães, as famílias de vocês como estão hoje, os filhos de vocês aqui 10 anos, do jeito que estão conduzindo hoje, como estarão? É as consequências das nossas ações. Mas colocar-se um peso muito grande, quando vem a doença, se eu começo a me culpar, Senhor, eu fiz isso, eu vou me diminuindo sempre mais, e isso não me ajuda na recuperação. Muito embora, esse caso que eu falei, da pessoa que fez a cirurgia da mama, do câncer de mama, o médico disse o seguinte para ela, por que você está assim tão inquieta? Parece que você não tem fé, primeiro. Porque a tua fé não te ajuda a dizer, agora nós fizemos tudo o que deveríamos ter feito. Vai em frente no tratamento que vai dar tudo certo. Acredita nisso. Mas também ele disse o seguinte, olha, de agora em diante, você vai querer viver ainda assim como você vivia? Ou você vai mudar de jeito? O médico estava dizendo, nós temos responsabilidade sobre aquilo que acontece sobre nós. Por isso, diante da compreensão aqui de Mateus, que a doença está ligada à culpa, quando nós somos perdoados, acontece a verdadeira cura. E antes disso, se nós compreendemos, e o seu evangelista compreende que a doença está ligada à culpa, também na nossa cabeça surgem as perguntas assim, o que eu fiz de errado? Onde me tornei culpado? Por que Deus me castiga com essa doença? Essa compreensão eu tenho anunciado muito. Quando nós acreditamos num Deus que ama,
Não podemos mais dizer que Deus está me castigando por essa doença. Não, Ele não castiga, nunca castigou. Nunca. Mas nós ainda fazemos essa pergunta. Muitas pessoas vêm conversar com o padre e dizem: padre, o que eu fiz de errado? Porque a nossa família tem acontecido tanta coisa errada lá. Uma pessoa deu isso, um acidente aqui, outro morreu. O que está acontecendo? Parece que Deus abandonou. Não. Um cristão adulto na fé não pode mais dizer que Deus castiga, mas simplesmente perceber que a vida pode acontecer tantas coisas que a gente não gosta. Pedro se aproximou de Jesus e perguntou se a cura está ligada ao perdão. Senhor, quantas vezes devo perdoar? Se meu irmão pecar contra mim, até 7 vezes? Jesus respondeu: não lhe digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Às vezes, as pessoas não são curadas, porque permanecem ligadas a culpas antigas. 20 anos atrás aconteceu uma coisa grave, a pessoa está ainda ligada àquele caso. Eu digo assim, eu vou falar de perdão hoje à tarde. O perdão é um processo. Como padre, vocês nunca vão me ouvir dizer que você tem que perdoar logo. Não, porque o perdão é um processo, muitas vezes demora 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos. Mas se depois de 20 anos eu ainda não perdoei, aí o problema está em mim. Eu estou ainda deixando com que o outro que me atingiu tenha força sobre mim. Isso é a força libertadora do perdão. Quando a gente perdoa, quando a gente se liberta daquela situação de culpa que outros fizeram contra nós e que nós mesmos cometemos, se nós nos libertamos disso, nós nos libertamos tanto do peso do nosso pecado, quanto da força que o outro tem sobre mim. Porque se eu digo assim, o outro tem que pagar pelo que fez, significa o seguinte: ele continua tendo força sobre mim. E eu não quero que o outro continue tendo uma força negativa sobre mim. Quero perdoá-lo para que eu possa ficar libertado e ele também. São Mateus, doença, culpa. Por isso, na medida que nós sentimos o perdão de Deus, nós somos completamente curados. São Lucas, ele diz o seguinte: a doença é uma deformação do ser humano. Por isso o homem foi criado por Deus, nós dizemos a imagem e semelhança dele, e ele sofreu uma adulteração, ele foi vítima de um vício. Quantas pessoas que são doentes porque são viciadas em tanta coisa, viciadas em jogo, viciadas em trabalho, viciadas em sexo, viciadas em tanta coisa. O ser humano sofre aí uma deformação. Ele endureceu o seu coração e já não entra mais palavra, já não entra mais graça, já não entra mais força. Lucas é o que mais usa a palavra curar, que é também recuperar a saúde, cuidar e servir. Por isso que ele fala do sábado. O que é o sábado? É o último dia da criação. É quando a criação é completa. Se o ser humano doente é aquele que sofreu adulteração, o ser humano doente é curado por Jesus no sábado, que significa dizer o seguinte: você agora recompôs aquilo que é original em você, você é semelhança de Deus. Por isso, nesse sábado, onde se completa a criação, onde se conclui a criação, você também é restituído na sua forma original. Vejam que interessante as curas no sábado, que não eram por nada, só para contrariar os judeus. São Lucas diz isso. Jesus cura no sábado para dizer: o ser humano que está doente, que sofreu que é vítima de algum vício que endureceu o seu coração, agora eu vou devolver a sua forma original. Você é criado por Deus, por isso viva livre. Esteja bem. Cristo não é só aquele que cura os doentes.
mas o que guia o barco da vida. Lucas também mostra isso. Ele ensina a arte de viver, viver de forma saudável. E São João, para terminar agora nesse minuto, São João também compreende a doença de forma diferente. Ele diz o seguinte, que o ser humano, quando perde o contato consigo mesmo, com a sua fonte divina, ele vai adoecendo. Longe de Deus, o ser humano adoece, fica cego, fica surdo, fica mudo. E a cura só acontece quando ocorrer novamente a ligação com essa fonte interior. Por isso, João fala que nós temos dentro de nós uma fonte interior de autocura. Por que autocura? Porque Deus está ali dentro e na medida que eu o percebo dentro, eu vou me curando. Porque Deus está dentro do coração de todos. Ele está lá dentro da alma de todos, só que em muitos casos ele está velado, ele está obscuro, ele foi como que encoberto por tantas coisas que a gente vai fazendo que endureceram o coração. Por isso São João diz assim, se você quer ser curado verdadeiramente, não perca o contato com o divino que está dentro de você. Santo Agostinho dizia assim, eu te buscava longe, Senhor, e quando eu te encontrei, percebi que tu estavas dentro de mim, mais íntimo a mim do que eu a mim mesmo. Te buscava fora, em tantas coisas. Santo Agostinho buscou na filosofia, nas correntes de pensamento daquele tempo, nos vícios, e depois ele percebeu, quando te encontrei, tu estavas dentro de mim, lá no meu íntimo. São João diz o seguinte, quando a pessoa perde o contato com essa fonte interior, fica doente. Segundo os evangelhos, para resumir, a doença tem várias causas. Marcos, demônios. Mateus, o pecado. Lucas, a deformação e os vícios. João, perder a ligação com essa fonte interior. Por isso que eu falava no início, a cura está sempre ligada à palavra encontro. Quando eu me encontro com Jesus, ali vai acontecendo verdadeiramente a cura que nós precisamos e que todo mundo levantou o braço aqui, dizendo, eu preciso de cura. Todos, eu e vocês.